Olá, sou Gabriela Baião, nutricionista clínica com especialização em nutrição esportiva. Vamos dar continuidade às nossas aulas do módulo Dietas, Mitos e Verdades. E a primeira dieta que eu trouxe para vocês é a famosa Low Carb, né? O que seria isso, né? Baixo consumo de carboidratos dentro do nosso planejamento alimentar, dentro da nossa dieta. Então, o que seria uma dieta Low Carb? Seria uma dieta com baixo consumo de carboidratos entre 20 a 130 gramas por dia, ou abaixo das recomendações das DRIs, que seria de 45 a 65% do valor energético total. O que seria isso? Nós nutricionistas temos algumas referências para o nosso planejamento alimentar, e as DRIs é uma delas, que é mundial. E ela traz as recomendações de proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais. E valor energético total, o VET que a gente fala, seria o consumo total de calorias ao longo do meu dia. Então, ela traz pra gente que devemos consumir de 10 a 15% de proteínas, de 20 a 35% de lipídios e de 45 a 65% de carboidratos. Se repararmos, né, pode ter aí uma grande variação para ser considerada uma low carb. Por quê? Se abaixo das recomendações, a gente pode ter uma low carb com 10% de carboidratos, com 25%, até 40%, 42% de carboidratos pode ser considerada uma dieta low carb. Então, quando a gente diminui um macronutriente, automaticamente nós temos que aumentar outro macronutriente. Daí surge a famosa low carb, high fat, que seria uma dieta com baixo carboidrato e alto consumo de gorduras. E qual que seria a indicação dessa dieta? Seria para perda de peso. Esses indivíduos que estão com doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, hipertensão arterial, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia. Quer dizer, nós temos aí várias indicações. Dependendo da pessoa, ela precisa perder um peso aí mais rápido, então a gente faz algumas estratégias nutricionais durante o acompanhamento nutricional. Óbvio que às vezes muitas dessas doenças estão relacionadas com excesso de peso. Automaticamente, meu paciente perdendo peso, ele vai melhorar a condição patológica dele. Para as pessoas que têm algumas patologias genéticas, que pode ser hipertensão arterial, diabetes mellitus, aí que tem que ficar mais atento ao peso, porque já tem a doença geneticamente e ainda com excesso de peso vai agravar mais ainda o quadro dele. E quais são as contraindicações para essa dieta? Pacientes que têm transtornos alimentares, como bulimia, anorexia e compulsão alimentar, porque eu posso ativar aí esses transtornos alimentares, já que vai estar fazendo um baixo consumo de carboidratos. Pessoas estressadas, por quê? Porque quando nós diminuímos o carboidrato da dieta da pessoa, principalmente aquelas que estão acostumadas a consumir uma quantidade muito elevada de carboidratos, a gente sofre, a gente fica um pouco estressada. Então, se a pessoa já é estressada e ainda começa a seguir um planejamento alimentar que vá fazer ela estressar mais, com certeza no final o resultado não vai ser legal. Em atletas, óbvio, porque atletas que têm um gasto energético muito alto e que precisam de energia rápida e eficaz, não pode ter um baixo consumo de carboidratos. Na nossa aula de conceitos, eu abordei qual é a questão do carboidrato, da proteína, das gorduras. Então, se você não assistiu e está com alguma dúvida, dá um pulinho ali, clica na aula de conceitos que você vai conseguir entender melhor. Eu vou trazer agora aqui 3 exemplos para vocês. Um exemplo considerando as DRIs, do planejamento alimentar, e outros 2 exemplos considerando a low carb. Então, por exemplo, a DRIs, como eu falei, vou estar exemplificando o planejamento alimentar com 60% de carboidratos, 25% de gorduras e 15% de proteínas. Uma low carb que eu vou utilizar 40% de carboidratos, 45% de lipídios, aí já tive que aumentar os lipídios porque baixei os carboidratos, 15% de proteínas. Eu vou deixar a proteína igual nas 3 dietas, tá? E a outra low carb que eu vou já utilizar 35% de carboidratos, 50% de lipídios e os 15% de proteínas. Então vamos dizer que eu vou fazer um planejamento alimentar onde o consumo diário vai ser de 1.500 calorias. Como será em gramas essa distribuição diária? Então, do carboidrato nas DRIs, eu vou estar consumindo 225 gramas, 42 gramas de lipídios e 56 gramas de proteínas.
No meu exemplo da low carb, no primeiro exemplo de low carb, eu vou estar consumindo 150 gramas de carboidratos, 75 gramas de gorduras e 56 de proteínas. E no meu outro exemplo, que eu baixei um pouquinho mais o carboidrato, 131 gramas de carbo, 83 gramas de gorduras e 56 gramas de proteínas. E eu vou trazer um exemplo agora para vocês, a quantidade que eu poderia consumir levando em consideração essas gramas aí de carboidratos. Por exemplo, se eu utilizasse a Drizz, esse meu paciente poderia comer ao longo do dia 2 fatias de pão integral, 2 colheres de sopa de tapioca, 2 colheres de sopa de aveia, que eu posso distribuir café da manhã, lanche da tarde, lanche da manhã, 3 porções de frutas, 1 colher de sopa de mel, 6 colheres de sopa de arroz, 2 fatias de batata doce, 3 colheres de sopa de cenoura, 2 colheres de sopa de abóbora cabotiá e 3 fatias de tomate. Se a gente dá uma olhadinha, não é um excesso de carboidratos, se vocês repararem, levando em consideração que vocês estão acostumados a comer. E lógico, nós colocamos fontes, né, de alimentos, né, alimentos que não fazem mal, não colocamos aquela parte dos industrializados. Se eu já vou colocar um consumo de 40% de carboidrato, eu já reduzo pela metade, né, meu pão, minha tapioca, minha aveia. Continuo deixando as 3 porções de frutas. Eu vou falar depois por que eu deixo sempre as 3 porções de frutas. O mel, já reduzi o arroz, a batata doce, o tomate deixei mais ou menos igual, a abóbora cabotiá e a cenoura. Se eu for levar em consideração os 35% de carboidrato, eu deixei igual, né, a minha dieta anterior, o pão, a tapioca e a aveia, deixei as 3 porções de frutas, o mel, e reduzi aí no arroz, na cenoura, na abóbora cabotiá. Porque isso é uma estratégia bem legal, eu deixando o paciente com o pão integral, com a tapioca, com a aveia, ele se sente mais saciado do que tirar totalmente. Então pode ver aí que já dá uma boa reduzida aí, dependendo do seu paciente. Então, quais são os principais erros na hora que eu vou elaborar uma dieta low carb? Primeira coisa, não calcular a dieta adequadamente. Então, imagina, se eu já vou estar reduzindo o carboidrato do meu paciente e eu não fizer a distribuição correta desses carboidratos e não suprir com as gorduras e proteínas, o que vai acontecer? Esse paciente vai sentir esse déficit. Então ele vai sofrer aí ao longo da dieta. Às vezes não no primeiro, segundo dia, porque ele está mais empolgado, mas depois ele vai sentir bem. Evitar o consumo de frutas, verduras e legumes. Por quê? Baixo o consumo de fibras. Lembra que eu falei que eu deixei as porções de frutas, deixei alguns legumes e reduzi o pão, o arroz? Por quê? Para eu conseguir fazer com que esse paciente consuma a quantidade de fibras ideal no dia a dia dele. E também tem uma recomendação da Drizz, né? Que a gente deve consumir mais ou menos 25 gramas de fibras ao longo do dia para o bom funcionamento do nosso intestino. E às vezes o excesso de embutidos. Por quê? Quando a pessoa pensa, vou reduzir carboidratos e vou aumentar gorduras, automaticamente ele vai falar assim, beleza, vou consumir aí gordura, salame, bacon, né? E, na verdade, ele pode ir muito para o lado dos embutidos. E os embutidos, hoje, a gente já sabe que está na classificação de alimentos que causam câncer igual cigarro. Então, eu sempre monto essas dietas com alimentos, né? Alimentos, como eu falei no slide anterior, alimentos que vêm da natureza, né? Que, com certeza, não faz mal para o nosso organismo. Outra coisa também que o pessoal confunde muito é low carb, é a mesma coisa que no carb, quer dizer, em vez de eu baixar os carboidratos, eu vou excluir os carboidratos da minha dieta. Isso é um erro muito grande. Nós precisamos de carboidratos na nossa alimentação, como eu já expliquei no slide de conceitos. Por quê? Porque eu ficando sem carboidrato, eu vou baixar minha imunidade, eu vou ter um aumento do cortisol, que é um hormônio catabólico, é o hormônio do estresse, que é um hormônio que consome minha massa muscular. Por quê? Porque eu ficando sem carboidrato, automaticamente eu vou ter um estresse.
baixa testosterona, porque está relacionado com aumento de cortisol, eu baixo minha testosterona. Outra coisa também, eu tirando o carboidrato, eu posso eliminar massa muscular, como eu já expliquei na aula anterior, que isso também está relacionada com testosterona. E a fadiga, né? Eu não tenho energia, eu vou começar a ficar o quê? Fadigado. Para finalizar, eu trouxe um artigo que foi o boom do ano passado, né? Que ele foi lançado em novembro de 2017. Que eles ficaram anos estudando o consumo de carboidratos e gorduras em 18 países dos 5 continentes. E eu acho assim, todo aluno de nutrição, todo profissional de nutrição deve saber ler artigos. Por quê? Porque se você não souber ler artigos, você vai ficar o quê? Você vai ficar com a ideia de outra pessoa. Ou se aquela pessoa falou aqui daquele artigo com um resuminho, vai lá ler. Vai ler o artigo, ver se realmente esse artigo falou isso. Por quê? A conclusão que eles chegaram, que aí muitas blogueiras, né? Foi né? Explodiu no Instagram, nos blogs, que o alto consumo de carboidratos foi associado a um risco aumentado de mortalidade total, mas não com risco de doenças cardiovasculares ou mortalidade por doenças cardiovasculares. A ingestão de gordura total e cada tipo de gordura foi associada com um menor risco de mortalidade total. Se eu jogo isso aqui para vocês, o que eu posso falar aqui para vocês? Gente, tá vendo? Ó? O consumo de carboidrato aumenta o risco de morte e o consumo de gordura não aumenta o risco de morte. Tá, mas você morre, mas não por doenças cardiovasculares, né? Tá vendo? Eu posso aí condenar o carboidrato, mas o que realmente o estudo trouxe? Que mais da metade dos participantes consumiram uma dieta rica em carboidratos, ou seja, eles consumiram mais de 60% de carboidratos. E 1/4 dos indivíduos estudados consumiu mais de 70% de carboidratos. Ou seja, na verdade, essas pessoas consumiram carboidratos em excesso. E eles viram que os participantes que consumiram entre 50% e 55% não tiveram risco aumentado. E outra, eles não analisaram quais tipos de carboidratos as pessoas consumiam. Se era açúcar, se eram frutas, se era farinha industrializada, se eram raízes, se eram grãos. Quer dizer, ele só associou o consumo de carboidrato e o risco de mortalidade. E dentre esses países entraram os países de baixa renda. E a pior fonte de carboidratos desses países são as fontes refinadas, que é o açúcar e a farinha processada. Então é totalmente diferente você ter um consumo de carboidrato em excesso de fontes naturais, grãos, raízes, frutas e legumes, e um consumo de açúcar e farinha processada, que já é comprovado que faz mal para o nosso organismo. E o consumo de gordura que foi associado com baixa taxa de mortalidade, na verdade, foi de 35%. Ou seja, eles consumiram a gordura nas recomendações gerais. Então, não quer dizer que a gordura, você pode comer gordura à vontade, que não vai te fazer mal. Então, tá vendo que essa interpretação, se você não souber ler o artigo e eu colocar só aquela primeira conclusão, você já pode sair falando que carboidrato faz mal e gordura não? Então, muito cuidado ao ler artigos, tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega dessa dieta low carb? Essa conclusão que eu coloquei aqui para vocês também é uma experiência minha em consultório. Que a dieta low carb é uma estratégia que pode trazer benefícios para o indivíduo. Cada indivíduo é único, nós temos que respeitar essa individualidade. E que atletas não podem reduzir carboidratos. Por quê? Porque ele vai ter uma queda de performance. Então, eu tenho que analisar meu paciente, se ele vai conseguir aderir a essa dieta, se não, como vai ficar o planejamento dele, se ele é atleta, se ele não é. Então, a gente tem sempre um olho clínico e individual, porque cada um é cada um. Eu espero vocês nas nossas próximas aulas sobre as outras dietas.